Mesmo depois de anos do naufrágio do Titanic, as pessoas ainda não conseguem esquecer o que aconteceu e querem saber um pouco mais da história. O acidente foi fatal para muitos, mas algumas pessoas conseguiram sobreviver. E hoje, galera, iremos falar justamente sobre isso, sobre as pessoas que conseguiram sobreviver ao acidente do Titanic e contar um pouco das histórias dessas pessoas para vocês. Mas antes de ver essas histórias, é claro, se inscreva no canal se não é inscrito. E como vocês pediram muito esse tema, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! E agora, se deixou o joinha e já se inscreveu, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa, Daniel, Luca, quê? Opa, galera, eu sou o Titanic Molo. E sempre quando falamos no Titanic, muitos devem lembrar do navio se chocando contra o iceberg ou o navio se afundando. Ou, sei lá, cenas do filme, né, dramáticas, de fim e tudo mais. Sempre com aquela história triste no final. Mas, galera, não foi isso que aconteceu com todos. Das 2.200 pessoas que estavam a bordo do navio, apenas 705 sobreviveram. Como já contamos em outros vídeos aqui do canal, os botes salva-vidas podiam carregar mais gente. Assim, mais pessoas iriam se salvar. Mas na hora do desespero, galera, não foi bem assim. E muitos botes que poderiam ter até 40 pessoas saíram com 15, 20 ou até menos do que isso. É por isso então que quando falamos de sobreviventes ao Titanic, é uma coisa bastante importante na história, pois foram pessoas que tiveram sorte e tiveram que lutar pelas suas vidas. O gerente que escapou do navio. Joseph Bruce Ismay era o presidente da White Star Line, uma empresa que também foi responsável pela construção do Titanic. Joseph era gerente dessa empresa e estava no navio quando aconteceu todo o acidente. Ele foi uma das 705 pessoas que se salvaram e conseguiu isso graças a um resgate. Em um depoimento ele disse que no momento que estava sendo resgatado, ele não quis olhar para o navio, ele ficou de costas para ele o tempo inteiro. Tudo porque ele não queria ter aquela cena triste na sua cabeça, vendo o navio afundando e levando as pessoas com ele. Joseph, galera, foi muito criticado pela imprensa por acusarem ele de ter usado um dos lugares que deveria ser utilizado por crianças e mulheres, conseguindo assim escapar com vida do navio. E essas acusações mexeram muito com Joseph, que acabou fazendo muitas doações para o fundo de marinheiros que se foram, para assim tentar limpar a sua imagem e também ajudar aqueles que precisavam. E atualmente, galera, Joseph não está mais vivo. Ele faleceu aos 74 anos de idade devido a uma doença chamada trombose. Violet Constance. Para muitos, Violet Constance pode ser considerada a garota com a melhor e a pior sorte. Assim como Joseph, ela também trabalhava na empresa White Star Line. Antes dela trabalhar no Titanic, ela trabalhou em um outro navio da companhia, o navio Olympic. Enquanto trabalhava no Olympic, em 1911, ela teve a infelicidade de viver o naufrágio, quando o navio Olympic começou a se afundar. Mas ainda bem que ela conseguiu sair de lá com vida. Isso lá em 1911. Um ano depois, ela começou a trabalhar em um outro navio, o navio chamado Titanic, que em 1912 também sofreu naufrágio, afundando novamente com ela a bordo, e mais uma vez conseguiu escapar. Mas mesmo assim, Violet não desistiu do seu trabalho e continuou trabalhando em navios. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela estava trabalhando no navio Britannic, que depois de passar por uma mina marítima, explodiu, e o navio Britannic afundou também. Coitada dessa moça. Coitada dos navios, né? Porque eu tô chegando à conclusão de que a culpa é dela. Pode crer. Oh, meu Deus, todos os navios que ela foi afundou. E por incrível que pareça, galera, depois da terceira naufragada, ela sobreviveu novamente. Pensei que ela ia morrer. E depois do terceiro acidente com o navio, você acha que ela parou? Parou nada. Se sobreviveu aos três, pode vir o quarto, quinto. Tem essa. E Violet, então, continuou trabalhando nos navios por toda a sua vida. Até que aos 83 anos, Violet acabou falecendo, devido a uma insuficiência cardíaca. O homem que congelou. Richard Norris Williams. Ele estava a bordo e era um dos passageiros do navio do Titanic. Ele estava viajando junto com seu pai, e quando o acidente aconteceu com o navio, eles ficaram calmos. Não entraram em pânico como a maioria das pessoas. O problema, galera, era que à medida que o tempo ia passando, o navio e tudo ali ao redor ia ficando cada vez mais gelado. E então eles tinham que fazer alguma coisa para não congelar. Para isso, então, eles ficaram por um tempo no ginásio, e depois conseguiram entrar no barco número 14. Na verdade, não conseguiram, pois o único que conseguiu lugar no
barco foi Richard, o filho. Infelizmente, o pai não conseguiu entrar com ele, pois um cano de vapor do navio acabou caindo em cima dele e ele acabou ficando preso. Mas mesmo entrando a bordo do barco salva-vidas, devido ao frio extremo, as pernas de Richard acabaram congelando. Os médicos disseram que para salvar a vida dele, ele teria que amputar as pernas, mas ainda bem que ele recusou. Porque as pernas dele se curaram e anos depois ele continuou sua carreira no tênis e chegou até a ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Esse cara ainda foi além, galera. Ele também lutou na Primeira Guerra Mundial e depois virou banqueiro na Filadélfia. Richard morreu aos 77 anos de idade, mas mesmo assim conseguiu ter uma ótima vida depois do Titanic. Ainda bem que ele não quis tirar as pernas dele, pois o acidente não foi o fim da vida dele. Eva Miriam Hart. Eva Miriam Hart tinha apenas 7 anos quando embarcou no Titanic com seus pais. Eva conta que na época, quando ainda era uma criancinha, ela estava muito animada por causa daquela viagem. Já sua mãe parecia estar preocupada com alguma coisa, pois não conseguia dormir à noite. Eva conta também que sua mãe tinha um mau pressentimento sobre a viagem, como se soubesse que alguma coisa durante a viagem iria acontecer. Dito e feito, galera. Mãe nunca erra, né? E o Titanic afundou. Com isso, quando o Titanic começou a afundar, seu pai pegou Eva e enrolou ela em um cobertor, e o pai colocou ela junto com a mãe em um barco, para as duas poderem se salvar. Eva conta também que antes do barco sair, ele olhou para a menina e disse: "Segure bem a mão da sua mãe e seja uma boa menina." Aquelas foram as últimas palavras do seu pai. Eva também contou que o corpo do seu pai nunca foi encontrado. Ele havia cedido seu espaço para poder salvar a vida de suas duas mulheres, sua mulher e sua filha. Ao longo dos anos, Eva foi se tornando uma cantora e também ela foi uma das organizadoras do Partido Conservador Britânico. Ou seja, galera, Eva acabou tendo uma vida bem sucedida. E ela, galera, teria vivido até os 91 anos, quando faleceu. A última sobrevivente do Titanic. Agora vamos contar a história da Elizabeth Milvina Jean. Ela foi a pessoa mais jovem a embarcar no Titanic e também foi a última sobrevivente do Titanic a falecer. Milvina estava a bordo do Titanic com apenas 2 meses de idade. Ela era a mais jovem passageira do navio. A família de Jean entrou no barco para desembarcar nos Estados Unidos e começar assim uma nova vida por lá. Mas infelizmente o seu pai ficou para trás para salvar a família. Com isso então, um bebê de 2 meses foi colocado a bordo do bote salva-vidas de número 10, que mais tarde foram resgatados pelo Carpathia, um outro navio que foi ajudar. Depois do Titanic, Milvina teve uma vida longa, viveu sem se casar e sem ter filho. E faleceu agora, galera, em 2009, com 97 anos de idade. Essa seria a última sobrevivente do Titanic a falecer, também porque ela foi a mais nova a ir para o Titanic. E sem contar também que ela teve uma vida muito longa, né? Viveu até os 97 anos. E uma curiosidade a respeito do seu falecimento, as cinzas de Milvinas foram jogadas por um barco das docas de onde o Titanic partiu, fazendo assim uma referência à partida dela, se unindo com seu pai no oceano. Dorothy Gibson. Dorothy Gibson era uma atriz que estava com sua mãe em Paris quando decidiram fazer uma viagem. As duas compraram uma passagem de primeira classe para viajar no glamouroso Titanic. E aí então juntas, a mãe e a filha foram para essa aventura. Uma aventura que elas não iriam esquecer nunca mais. Elas contam que no dia do acidente, por volta das 23h40, ela estava indo para sua cabine quando ouviu um barulho muito intenso. O barulho que ela tinha ouvido era do Titanic se chocando contra o iceberg. Para tentar escapar com vida então, Dorothy e sua mãe embarcaram no bote salva-vida número 7, que estava ainda meio vazio. Até porque a gente já explicou em um outro vídeo que toda a galera da primeira classe teve um privilégio maior do que os outros. E por isso então que rapidamente ela conseguiu fugir em um barco. Uma coisa meio desumana, mas que realmente aconteceu. Porém havia um problema nesse barco. O barco estava furado e parecia que elas iam afundar junto com o Titanic, mesmo estando no bote salva-vidas. Então rapidamente a galera teve um plano de tapar o buraco do barco com as roupas. E ainda bem que deu certo. Depois que ela chegou em Nova York, como ela era uma atriz, o seu agente pediu para que ela atuasse em um filme sobre naufrágio, que essa seria a oportunidade de ouro dela, já que ela teria escapado de um. Dorothy então escreveu o roteiro e apareceu no filme usando as mesmas roupas que usou no Titanic quando ele estava afundando. O longa se chama Saved from the Titanic e estreou um mês após a tragédia. Nossa, que coragem, né, mano? Eu não teria vontade não, mano. Nem eu. Deu pra perceber que eles não perderam tempo, né? Um mês depois do acidente já foram lá e produziram um filme. E quem atuou foi uma das sobreviventes ao Titanic, que poderia ter falecido lá. Pouco tempo depois disso, Dorothy acabou largando o cinema, para assim poder trabalhar em uma ópera, chamada Metropolitan Opera. Porém, em 1928, sua mãe e ela mudaram novamente para Paris. E se liga, galera, no que aconteceu. Durante a Segunda Guerra, ela não estava mais morando em Paris, ela havia se mudado para a Itália. E a atriz foi acusada de sentimentos
movimentos antifascistas. E como na Segunda Guerra o fascismo dominava na Itália, a atriz foi levada para uma prisão lá em Milão, onde depois ela conseguiu fugir. E depois disso então ela teve que viver os próximos anos escondida na França, até que aos 65 anos de idade ela acabou falecendo devido a um problema no coração. Que história doida, né? Margaret Molly Brown. Antes mesmo do acidente do Titanic, Margaret Brown já era conhecida. Isso porque, galera, essa mulher foi uma das primeiras mulheres nos Estados Unidos a concorrer a um cargo político, e isso acabou chamando a atenção do mundo inteiro. Margaret então estava fazendo uma viagem pela Europa, quando do nada recebeu uma mensagem falando que seu neto estava doente. Com isso então, ela decidiu voltar imediatamente para os Estados Unidos, e aproveitou para voltar para Nova York através do Titanic. Como ela havia decidido de última hora que iria voltar, por causa de um imprevisto que aconteceu com seu neto, poucas pessoas, incluindo a sua família, sabiam que Margaret estava a bordo do Titanic. Foi por isso então que Margaret embarcou no navio sem que ninguém da família soubesse. Até porque naquela época, galera, não existia internet ou mensagem de celular, tá ligado? Para você simplesmente passar uma informação para uma pessoa que tá do outro lado do mundo. Então estava tudo certo. Margaret a bordo do navio, voltando para Nova York, quando do nada o navio bateu no iceberg e todo o caos começou. Margaret conseguiu entrar no bote salva-vidas de número 6, onde liderou o barco e ajudou várias pessoas. Até porque Margaret era uma mulher muito inteligente. Enquanto isso, Robert Hitchens, o responsável pelo navio, não conseguia fazer nada nem ajudar ninguém, por causa da sua instabilidade emocional, que tinha travado ele. Mas ainda bem que Margaret era uma mulher muito segura e determinada, e com isso ela conseguiu sobreviver e salvar outras pessoas. E quando ela chegou em Nova York, ela acabou sendo eleita presidente do Comitê dos Sobreviventes do Titanic, e conseguiu também arrecadar mais de $10 mil para os necessitados. Como já falamos, o navio que resgatou as pessoas a bordo dos botes salva-vidas foi um navio Carpathia, que ajudou no resgate e também ajudou os sobreviventes. Margaret não saiu do Carpathia até que tivesse certeza que todos os sobreviventes teriam recebido assistência médica ou encontrado seus parentes. Ela continuou trabalhando e ajudando até o final. Até porque, pensa bem, né, galera? Ela saiu da Europa rapidamente para poder ir para os Estados Unidos e ajudar o seu neto. Mas com o acidente, ela não ajudou apenas uma vida, ela ajudou várias. Com isso, Margaret foi homenageada várias vezes pelo seu trabalho de ajuda no Titanic. E Margaret, galera, acabou falecendo em Nova York aos 65 anos de idade, devido a um tumor no cérebro. Bom, galera, essas foram algumas das pessoas que sobreviveram ao Titanic. Como já falamos, galera, mais de 700 pessoas conseguiram sobreviver, e cada um acabou vivendo a sua vida e tendo as suas histórias para contar. O Titanic, além de ser muito grande, tinha muitas pessoas. É por isso então que assuntos do Titanic aqui no canal não acabaram. E se vocês deixarem então muitos likes, voltaremos aqui com mais um vídeo para vocês. É isso, galera, dá para trazer todo mês um vídeo sobre o Titanic, mas para isso então a gente precisa de um like, do apoio de vocês, porque vocês sabem, né, quem manda aqui no canal são vocês. Então já vai deixando o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, seja bem-vindo, e também compartilhe esse vídeo para algum amigo ou amiga, ou sei lá, algum parente que gostaria de saber essas informações. São histórias bem legais e superações, histórias reais e emocionantes. Então mais uma vez, se você gostou, deixa o seu like. E também siga a gente nas redes sociais, galera, no Instagram, Dani Molo, Lucas Marques, desse sabia vídeo, sabia foto, sabia meme, tá tudo aqui na tela. Aproveita, além de seguir, entra lá também e comente ou mande uma sugestão de algum vídeo que você quer ver aqui no canal. Bom, galera, então ficamos por aqui. Assista um outro vídeo aqui do canal, assista o vídeo de ontem, o outro vídeo aqui da semana. Ou também aguarde o vídeo que vai sair amanhã. Nós ficamos por aqui, galera. Muito obrigado pela sua visualização. Isso tudo, pessoal. Valeu!